Então, os limites, no caso, né, as dificuldades de profissionalização de empreendedores culturais. Quer dizer, a gente ainda trabalha muito na questão do amadorismo, né, não tem uma profissionalização, tem uma dificuldade muito grande de formar esse pessoal. A precariedade na formação do empreendedor cultural, ausência de formadores, né, de pessoas que tenham conhecimento, que tenham pesquisa, que tenham profundidade, para ajudar os nascentes, né, aquelas pessoas interessadas em querer participar dessa temática. A ausência de políticas públicas vinculadas à mercantilização da produção cultural do perfil empreendedor, falta de incentivo para fomentar pesquisas, dificuldades de regulamentação. Então, por mais, vamos dizer assim, portarias que eles soltam, na hora de você realmente implementar, a coisa não acontece. E a ausência da interdisciplinaridade, quer dizer, a gente não vê essa questão do empreendedor cultural focado somente em uma área, né? A gente pensa no empreendedor cultural transitando em diferentes áreas. Possibilidades: desenvolvimento de tecnologia social como forma de articulação em redes, né? Então, que essas coisas pudessem tramitar um pouco mais em termos de conexões. Centro de apoio ao empreendedorismo, que desenvolve atividades culturais, então a gente viu como a possibilidade de uma criação de um centro. A criação de redes sociais, sensibilização de órgãos regulamentadores de fomento para práticas de empreendedorismo cultural, mobilização intersetorial de apoio às práticas estratégicas e complementares de produção cultural do perfil empreendedor. Ousamos, né, a questão da internacionalização, abrir um espaço na academia para a capacitação de profissionais vinculados à produção cultural e perfil empreendedor. A gente pensou, nós voamos até a questão, quem sabe, de um mestrado nessa área, né? Mas aí nós fizemos uma definição: quem é esse empreendedor cultural, que foi o nosso objeto de reflexão? Seria o agente que apresenta, né, capacidade de identificar oportunidades de negócio e desenvolver ações de cultura, lazer e entretenimento de modo lucrativo e sustentável. Os governos ou a própria unidade de fomento trazem cantores caríssimos, a Ivete Sangalo da Bahia, e às vezes tem gente que desenvolve há 100 anos, como Maracatu Piaba de Ouro, por exemplo. Há 100 anos que eles desenvolvem aquela atividade, fomentam cultura, mas o ônibus é velho, a criançada que vai às vezes não tem um lanche. Se há uma disposição para pagar a Ivete, mas não há disposição para dar um lanche para uma criança que está sendo o agente daquela promoção cultural. Eles são, como diz o Bourdieu, o conatus, né? Eles são algo que vão levar aquela tradição cultural daquelas pessoas. Então, a mercantilização da cultura. E no cinema, a gente vê que no cinema tem muita inovação e a gente não está percebendo como área de administração, que estuda tecnologia de gestão. Eles têm um altíssimo conceito de organicidade, que é o que seria o pós-fordismo, as organizações pós-fordistas. Eles se internacionalizam porque eles ganham prêmio, né, ganham muitos prêmios internacionais, e a gente não vê isso como organização, prática organizativa do ponto de vista da inovação cultural. Então eu acho que a gente precisa abrir, não digo só o SEBRAE, mas as entidades que dão suporte para essa prática e as figuras, as pessoas que desenvolvem pesquisa, para perceber que eles nos estão dando verdadeiros recados de como desenvolver uma prática de cocriação. E há muito tempo. Eu acho que passa muito pelo consumo, né? Por que o governo do seu estado leva a Ivete Sangalo para cantar lá? Porque tem gente que quer ver Ivete Sangalo cantando lá em Recife, ou em Olinda, ou seja lá onde for. Como é que a gente pode ajudar esse pequeno empreendedor? Não sei. De que forma que a nossa ação pode ajudar a esses empreendedores culturais a terem um produto mais vendável, que seja mais consumível pela população em geral. Porque eu acho que a chave é essa. Enquanto a gente não tiver um produto que seja consumível ou que seja desejável pela grande maioria da população, por mais que a gente se esforce, essas manifestações
vão depender de subsídio estatal, porque a gente precisa garantir que esses mecanismos sejam incorporados pela população como valores nacionais, como valores da sua cultura, né? Algumas coisas acabam ficando sucumbidas, tá certo? Exatamente porque não é mostrado. E quem não se mostra não é visto. Então não tem como você, por exemplo, despertar uma paixão, tá, por uma arte, por uma obra, por um teatro, por alguma coisa, se essas pessoas não tiverem, vamos dizer assim, recebendo essa informação. Então, uma das coisas, né, Fernando, que a gente discutiu não é divulgado, é muito pouco divulgado. Agora, por que não é visível isso? Porque não tem fomento. Por que não tem fomento? Porque não é valorizado por algumas categorias que realmente teriam a possibilidade de dar esse valor. Em relação a essa invisibilidade, inclusive institucional, das políticas públicas com relação ao setor de produção cultural. E até o ato empreendedor de produção cultural. Vocês imaginem, por exemplo, que existe muita coisa feita. Essas pessoas, a gente colocou ali, eles estão desenvolvendo tecnologias sociais muito interessantes, mas talvez a força midiática ainda não se dispôs a colocar aquilo dentro de uma grande agenda de exibição, de promoção. Vocês imaginarem, por exemplo, existe um projeto hoje feito, uma ação do governo federal de incentivar os pontos de cultura. Só que os pontos de cultura são incentivados, eles têm agora uma coprocriação também em termos, uma associação, um dos pontões de cultura para fomentar, mas, por exemplo, o governo estabelece uma rigidez no aspecto dos orçamentos altíssima. Então eles têm rubrica para isso, rubrica para aquilo. E às vezes o recurso, a gente que faz o EGEP, tem essa dificuldade, nós somos pesquisadores, ensinamos administração, imaginem para essas pessoas de comunidades mais periféricas, às vezes não tem certos tipos de códigos no campo de gestão. E eles têm problemas para financiar, às vezes, às vezes o dinheiro volta para fomentar aquela atividade. Então é um dos problemas de política pública seríssimo. A gente tem que tomar um cuidado de querer levar algo de cultura no mercado de massa, né, de consumo, e acaba pasteurizando essa cultura, né? Assim, a gente pega, quando a gente vai mexer com algo que é nobre, né, que é nobre, isso está a nossa raiz como identidade, né, de brasileiro e tal, que lógica a gente quer levar quando a gente fala de empreendedorismo cultural? Cultura e educação não devia se separar, né? Como aconteceu no governo e ministérios. Porque você vê, em educação empreendedora, tem um aspecto, como você pode desenvolver habilidades empreendedoras, né, usando técnicas de teatro, de música, de cinema. São coisas que nós temos feito com essas escolas do ensino fundamental. Como você vai ensinar espanhol para um aluno de comunidade popular, que é obrigatório, né? E você vê os alunos desenvolvendo através das músicas, através do teatro, filmagem, aprendendo espanhol. No Rio de Janeiro, como é que ele vai aprender história? Através das músicas carnavalescas que tinha lá. Nós temos que valorizar a educação empreendedora usando esses métodos e essas técnicas. Somente com educação vindo do ensino básico, nós vamos chegar e valorizar a cultura. A educação do jovem é um movimento, uma pesquisa que a gente está fazendo na minha condição especial, né, de estudos sobre o jovem, qual a contribuição que esses movimentos juvenis, inclusive os movimentos internacionais, têm na formação do jovem. Então, um jovem que frequenta um Rotary, um jovem que frequenta um escotismo, que é o meu tema de estudo, né, as comparações que você tem o escotismo e o empreendedorismo, que isso contribui, o que você tem de empreendedorismo, no escotismo, que é um movimento internacional, mas tem um grande impacto no Brasil. Os jovens que frequentam esses movimentos sociais e culturais, esses jovens, eles não vão nas drogas, eles não vão no caminho que não é o caminho do progresso. Existe uma forte tendência, né, de empreendedorismo nesses movimentos, tanto nas ONGs culturais, quanto nas ONGs nesses movimentos, inclusive internacionais. Não tem alternativa, você vai ter que se virar com o que você sabe. Alguma coisa basicamente nesse sentido. Como vocês veem esse estigma? Será que é isso mesmo?
pouca oportunidade e empreendedorismo para você, né? Ver se você resolve essa situação. Como que a gente faz para mudar esse caráter? Não sei se em Pernambuco você vê isso, né, nas comunidades ou não, mas como que a gente muda essa empreendedorismo, sim, legal, mas para crescer mesmo, não só a última alternativa para você? Essa questão é um pouquinho mais complexa do ponto de vista da discussão da produção cultural. Você sabe que existe produção cultural dos games hoje, né? Existem os adver games, né? Então a área de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, está levando muitos jovens de classe média, jovens que têm uma formação de família bastante digna, enfim, com um nível de cidadania bastante inclusiva, a desenvolver práticas culturais. Esses jovens, inclusive, ganham prêmios internacionais. Então, a gente é um campo, é um segmento. Então, a gente imagina no segmento do cinema, que é o que eu estou mais interessado em discutir na parte da produção de cultura, porque o cinema está utilizando eles utilizam um recurso, tem muito pouco recurso utilizado, eles desenvolvem filmes com um conceito de inovação cultural de altíssimo nível, de inclusão. Tem uma cidade lá na Paraíba que é chamada Hollywood do Nordeste. Então, a gente tem que repensar. Eu estou te dando alguns exemplos de também formas de se entender a cultura, sem ser só aquela dizer que vai pegar pobre. Enfim, e esse aspecto eu acho que está sendo ainda a única linha específica de caminho para que haja essa emancipação dessas pessoas. Que bom que tenha também isso, né? Que bom que tem. Agora, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, Tatuí, aqui pertinho de São Paulo, tem festivais de música de altíssimo nível, Passo Fundo, que é sobre poesias, né? Mas só que é muito pouco divulgado isso. Isso não traz a baila, né? E a gente vê que realmente essa questão da cultura, né, ela pode, vamos dizer assim, abrir mil perspectivas, né? Eu acredito nessa emancipação, eu estou falando que às vezes a classe média alta só enxerga isso, ó, meu amigo, você não tem chance. Vê se faz alguma coisa e... De toda forma, o modelo capitalista está assim, se reinventando, né? Ele, para dar conta desse pós-modernismo, ele precisa estar vendo coisas que ele dinamiza. Agora, tem que se ter muito cuidado com isso, porque ele vai potencializar uma atividade e ele descaracteriza completamente para aquelas pessoas, né? Então, você imagina, por exemplo, a situação lá do teatro de Nova Jerusalém, em Pernambuco, o maior teatro ao ar livre do mundo. Hoje só tem os atores globais, os atores da comunidade foram meio que colocados no escanteio, então vira a figurante de terceira linha. Então a gente tem que refletir, eu acho que a academia tem uma voz aí sobre isso. É a pasteurização que eu digo. Exatamente, eu acho que foi extremamente pertinente. Você leva uma coisa para a lógica... Uma lógica mercantil perversa, né? Porque pode ter uma lógica mercantil sustentável, por exemplo, inclusiva. Essa é a que a gente queria ver.